Fala meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos comentar do nosso Manual do Recenseador. Bom, rapaziada, é o seguinte: temos como treinamento online o estudo de dois manuais, o Manual do Recenseador e também o Manual de Entrevista. E estes manuais, eles devem ser estudados pelos recenseadores, é claro, mas também pelos agentes, ACM e ACS. Portanto, pessoal, o que faremos é a esquematização do nosso manual do recenseador. Trarei aqui alguns vídeos assim com pequenos trechos e eu acho que isso facilita bastante o aprendizado. Então vamos lá, eu sempre gosto de brincar que o nosso manual do recenseador, ele nada mais é do que uma apostila de conhecimentos técnicos que estudamos, né? Mas um pouquinho mais gourmetizada ali. Vamos lá então ao que interessa, direto e reto. No item 1 do manual do recenseador, temos o primeiro tópico ali que está assim: conhecendo o IBGE. Então aqui, é claro, é natural, né, pessoal? Se vocês vão trabalhar neste órgão, dentro do IBGE, precisamos então conhecê-lo. Quando falamos do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, devemos ter em mente que ele contribui com o país há mais de 80 anos. Então perceba, é um órgão que passa credibilidade só pelo período de sua existência. Ele suportou o passar dos anos e está nos auxiliando há mais de 80 anos. Então, como exatamente o IBGE ele nos auxilia? Ele ajuda o país a construir uma identidade melhor. Bom, ele faz isso justamente através das pesquisas que realiza e de todo o mapeamento que é feito no território nacional. Diante destas pesquisas e também com o mapeamento do nosso território, conseguiremos estabelecer melhor políticas públicas. Então, o IBGE ele tem um impacto positivo direto dentro das políticas públicas. Então, perceba, gurizada, neste primeiro tópico aqui, você já tem, se for recenseador, por exemplo, um ótimo argumento para aquela entrevista que o nosso amigo não queira fornecer os dados. Você pode ali argumentar tranquilamente, falar da importância do censo, que ele ajuda nas políticas públicas, que está ali fazendo pesquisas relacionadas às pessoas, né, como vivem, onde vivem, e também todo o mapeamento do nosso território. Além disso, pode argumentar também que o entrevistado ele pode ficar tranquilo que está diante de uma instituição séria que está aí auxiliando o nosso país há mais de 80 anos. Então, esta parte é importante também na prática, ok? Então, conhecendo o IBGE, estamos diante de uma instituição que ajuda o país, contribui com o nosso Brasil há mais de 80 anos, realizando pesquisas e também o mapeamento de nosso território. Com pesquisas e mapeamentos realizados, toda a ideia de políticas públicas é fortalecida. Maravilha? Tópico 1 aqui, então fácil, fácil. Agora que já apresentamos o órgão, vamos aos fundamentos do IBGE. Bom, rapaziada, quando falamos em fundamentos deste órgão, temos aqui o seguinte: o IBGE, ele é responsável por coordenar e produzir informações. Então, toda a coordenação e produção de informações estatísticas e geográficas dentro do Brasil fica a cargo do IBGE. Perceba então, ele é responsável por estas informações, a produção e coordenação em todo o território nacional. Só que aqui tem um problema. O Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais. Então, como este órgão, ele conseguirá fazer toda esta coordenação e produção de informações? E a resposta, pessoal, é a seguinte: o órgão se vale de uma ajuda, que é uma rede nacional. Portanto, o IBGE, ele conta com toda uma estrutura para auxiliá-lo nesta produção e coordenação de informações. E esta rede nacional, esta nossa estrutura, ela é formada da seguinte forma: são 27 unidades estaduais, então 26 localizadas na capital e uma no Distrito Federal, do IBGE. Além disso, são 570 agências de coleta. Temos, portanto, este aparato todo auxiliando na produção e coordenação das informações. Repetindo, 27 unidades estaduais do IBGE, 26 nas capitais e uma no Distrito Federal, e outras 570 agências de coleta que estão espalhadas pelas principais cidades do Brasil. Maravilha? Vimos então os fundamentos deste órgão. Avançando um pouco mais, vamos à missão do IBGE.
Quando falamos em missão, o que queremos identificar na realidade mesmo é por que aquele órgão ou determinada instituição foi criada. Temos o seguinte, pessoal: o IBGE, ele foi criado, a principal missão dele é retratar o Brasil da forma mais fidedigna e realista possível. Então o IBGE, ele retrata o país. Funciona aqui como uma espécie de, abre aspas, tá? Entre aspas aqui, um fotógrafo de toda a nossa realidade. Então, ele vai atacar, ele vai registrar da forma mais visceral possível todas as nossas mazelas, ok? E com essa identificação, este retrato do Brasil, é possível que conheçamos a nossa realidade e também permitimos assim, conseguimos na realidade, né, o exercício da cidadania. Como assim o exercício da cidadania? Bom, galera, com todo este retrato feito do nosso país, é possível que políticas públicas sejam implementadas. E ao serem implementadas estas políticas, teremos que alguns direitos as pessoas que antes não possuíam, elas poderão ter acesso. Então, também é um exercício sim de cidadania. O IBGE, ele contribui neste sentido, ok? Sabendo que a missão do IBGE é retratar o país, o Brasil, precisamos observar quando este retrato estará concluído. E temos o seguinte: o Manual do Recenseador diz que o retrato do Brasil estará finalizado, poderemos, portanto, revelá-lo quando for identificado, mapeado e analisado todo o território nacional. Além disso, a população foi contada ali, tivemos a contagem da população. Informamos também como elas vivem. Além disso, listamos a evolução econômica ocorrida dentro de determinado grupo familiar, daquela base familiar. Então, atendidos todos estes requisitos, teremos então a nossa missão finalizada e estaremos ali diante do retrato de nossa realidade. Ok, galera? Então, estes requisitos, estas etapas, elas precisam ser atendidas. Avançando mais um pouco, temos o seguinte, galera: este retrato do Brasil, quando finalizado, quando concretizado, auxiliará essencialmente o planejamento de políticas públicas e também para a construção de uma sociedade democrática. Então perceba, todos os governos, em todas as esferas na realidade, eles utilizarão do IBGE, das pesquisas realizadas e deste retrato da nossa realidade, justamente para planejar e endereçar melhor as políticas públicas. E estas políticas públicas sendo bem estabelecidas, teremos sem dúvida uma construção de uma sociedade mais democrática e também menos desigual. Então, isso contribui totalmente para a ideia de país democrático. Por isso que o censo é tão importante. Então perceba, estamos aqui diante de mais argumentos para que você possa utilizar em eventual recusa do entrevistado. Mas vamos seguir mais aqui, galera. Agora falaremos do Censo 2022. Bom, o Censo 2022, assim como qualquer outro censo, é a principal pesquisa do IBGE. Neste censo demográfico temos o seguinte: o de 2022, ele representa o censo de número 13. E este censo, ele tem como objetivo principal ser um retrato de corpo inteiro do país. É justamente o que vimos ali, a ideia de missão, né? Um retrato de toda a nossa realidade, a forma mais visceral possível do país. E esse censo, ele busca identificar justamente a situação de vida das pessoas, ou seja, como elas vivem e onde exatamente estão vivendo. Portanto, se liga, pessoal. A partir destas identificações, como as pessoas vivem e onde moram, poderemos traçar melhor e definir, né, as políticas públicas. Então, o censo, ele ajuda diretamente a estabelecer políticas públicas em todos os níveis: nacional, estadual e também municipal. Além disso, temos o seguinte: estas pesquisas, com os dados coletados, teremos resultados específicos, como, por exemplo, saberemos a expectativa de vida das pessoas, a estimativa dos brasileiros que moram fora, o tipo de habitação que cada uma das pessoas está residindo, nível de instrução, condições de trabalho e por aí vai. Então perceba que teremos vários identificadores para analisar. Então o censo é totalmente necessário.
Então, galera, com todos estes dados e indicadores coletados, temos o seguinte: as políticas públicas e também os investimentos, eles ficam mais fáceis de serem aplicados. O gestor público, em todos os âmbitos, nacional, estadual e municipal, ele vai buscar todas estas informações e, diante disso, tratar ali as melhores, deveria ser assim pelo menos, né? Os melhores caminhos e o investimento no local correto, beleza? E como última informação deste vídeo, pessoal, temos o seguinte: o censo demográfico, ele é uma etapa indispensável, primordial, na coleta de dados. Esta coleta de dados, ela é realizada através de um processo de entrevista. Portanto, os moradores do nosso país, eles são entrevistados. E essa entrevista, quem faz é o nosso recenseador. Se liga, pessoal, para que as informações não fiquem conflitosas, elas sejam todas harmônicas, estabelecemos uma data referência. Como assim data referência? Independentemente do dia que você chegue na casa do camarada, é a data referência que você precisa observar. Por exemplo, se você chegou na residência de alguma pessoa apenas em setembro, tá? Você não perguntará como aquela família está composta naquela data em setembro, mas sim na data referência. Então, a data referência é a meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto. Então, você chega ali para o morador e pergunta como a sua família, este núcleo familiar, era composto no dia 1º de agosto, do dia 31 de julho para 1º de agosto, à meia-noite. Esta é a nossa data referência. Assim, as informações, elas ficam todas harmoniosas. Maravilha, galera? Então, assim encerramos a primeira parte do nosso Manual do Recenseador. Esquematizamos as informações e eu acho que assim fica mais fácil e prazeroso o estudo, porque a leitura ali às vezes é cansativa mesmo e as informações ficam meio bagunçadas, né? Então fechamos por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço gentilmente para que deixe um like e se inscreva no canal. Isso contribui demais mesmo. Valeu, rapaziada. Voltamos em breve. Até a próxima. Fiquem com Deus e eu fui. Valeu.